Hello! Olá! Seja bem-vindo à aula de inglês instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Clarissa Barros e hoje na nossa aula a gente vai revisar ou ver mais um pouquinho sobre o uso do dicionário. Você como aluno está aprendendo inglês, vão ver vários termos ou várias palavras que você desconhece. É muito válido o uso do dicionário no seu dia a dia, seja ele um dicionário online ou seja ele um dicionário físico, certo? A gente não encoraja você, aluno, a usar o tradutor. Por quê? Porque o tradutor, ele já, como ele diz, já vem com a própria tradução. Muitas vezes ele deixa de entender qual é o aspecto ou a situação daquela palavra, que aquela palavra ela está dentro, e aí você acaba tendo uma tradução errada, correto? Então o dicionário ele vai te usar a traduzir melhor e de forma mais precisa aquela palavra ou aquele termo dentro do contexto que você está utilizando, certo? Então quando a gente usa o dicionário, a gente precisa ter um pouquinho mais de parcimônia, entender quando é que a gente vai usar esse dicionário. Então dá uma olhada aqui nessa frase, nesse parágrafo que eu tenho aqui para você. Eu quero que você leia, pause por 1, 2, 3 minutos, veja o que você consegue entender e aquilo que você não consegue entender, tenta fazer com que toda a informação que tem ao redor dessa palavra te ajude a desvendá-la, correto? Então pausa 1 minutinho, 2, e aí vamos seguir. Então, a primeira regra fundamental, quando a gente vai falar de dicionário, é que quando a gente está fazendo a leitura, o nosso dicionário, a gente tem que tentar usar ele o mais esporadicamente possível. Porque se você for parar e olhar cada palavra, palavra por palavra no dicionário, você não vai conseguir efetuar a leitura do seu texto, certo? A gente já viu várias informações dentro das nossas aulas sobre estrutura de frases, pronomes, a gente já viu falsos cognatos, certo? E algumas meios para você fazer a leitura que vão te ajudar, como o skimming e o scanning. Então lembra, a recorrência ao dicionário ela deve ocorrer sim, contudo ela será mais positiva se você fizer uso da inferência antes de recorrer ao dicionário, ou seja, você vai tentar, através do contexto da onde aquela palavra está inserida, entender o que ela significa, certo? Então, quando a gente vê a palavra, vamos ver aqui, vamos pegar a palavra light, dentro do contexto dessa frase ou deste parágrafo, dentro das outras informações que eu tenho dentro dele que eu compreendo, eu vou tentar fazer uma previsão daquilo que ela significa, certo? Então, lembra, quando a inferência não der certo ou após tentar fazer aquela palavra, entender aquela palavra através do contexto em que ela está inserida, você não conseguir, aí você parte para o uso do dicionário, ok? Então vamos lá, o uso do dicionário ele deve ser condicionado à busca por itens que sejam considerados essenciais para sua leitura. Portanto, ele não deve ser usado para obter o significado de muitas palavras do texto, pois além de não ser possível traduzir toda palavra dentro daquele texto, ele vai ser difícil para você vai ficar dependente do dicionário e a sua leitura ela não vai, né, ter um progresso. Então, olha só, a primeira coisa quando você compra um dicionário, se você tem um dicionário em mãos, é aprender a usar o dicionário, é ler a apresentação nas páginas iniciais. Por quê? As páginas iniciais do seu dicionário, ele vai trazer os termos ou as abreviaturas que são mais utilizadas dentro daquele dicionário. E isso vai te facilitar muito. A gente, dentro da nossa apostila, tem várias abreviações que podem vir dentro do dicionário. Agora, cada dicionário é um dicionário. E aí vai caber você, uma vez que você adote um dicionário, entender como é que é o funcionamento dele. Certo? Aqui a gente tem o Oxford Escolar para estudantes brasileiros. Esse é um dicionário bilíngue, ou seja, ele é inglês-português, certo? Você pode optar por inglês, mas eu acredito que para um aluno iniciante, esse seja o mais adequado. Você também pode optar pelas versões online do dicionário. Oxford, Cambridge, Michaelis, você é quem vai decidir, certo? Agora, tradutor, Google Tradutor, por favor, esquece.
sempre dá erro na tradução. Então, quando você tem o dicionário na mão, você precisa entender como é que esse dicionário é organizado. Todos os dicionários são organizados de forma alfabética, isso a gente já entende, é o normal de todos os dicionários. Agora, cada dicionário vai trazer usos diferentes para vocês. Então, se a gente pegar um verbete aqui do Oxford, olha aqui a palavra corn. O verbete, ele vem em azul, todos os verbetes, certo? Ou as locuções também, vem em azul. Então, você sabe que aquela é a palavra que você está procurando. A segunda coisa que aparece nesse dicionário, que a gente pode dar uma olhada, é a tradução fonética da palavra. Então, para você que não sabe como pronunciar aquele verbete, você vai ter condições de, através do fonema que está ali, entender como é que ele se pronuncia. Num dicionário online, muitas vezes, quando você clica no verbete, você consegue escutar a palavra, certo? E aí fica mais fácil para você. Existem várias abreviações que você pode ver que tem aqui dentro desse dicionário. Então, essas são as informações que são interessantes você ler nesse apêndice logo no início do seu dicionário. Então, se você vê aqui a palavra corn, tá vendo S? É substantivo. USA é da onde ele vem, certo? GB é a Grã-Bretanha. Então, ele vai ter um significado nos Estados Unidos e outro significado na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, é interessante você saber de onde está vindo o seu texto. O texto que você está lendo, ele é um texto americano, ele é um texto inglês, de que região ou de que país ele vem, certo? E aí você vai ter as várias traduções do verbete corn. Corn pode ser milho nos Estados Unidos, pode ser cereal na Grã-Bretanha, ou também pode ser calo, certo? E aí vai. Outras situações aqui que você vai ter, ó, aqui mais uma abreviação, TB, corner kick, certo? Locução verbal, just around the corner. VT, que é o verbo transitivo e assim por diante. Muitas vezes, quando você não quer repetir o mesmo verbete, você pode usar o to no lugar dele, certo? E assim por diante. Então, o Oxford Escolar é um ótimo dicionário, caso você queira adotar, é a minha sugestão para você. Quanto à significação dos vocábulos ou dos verbetes, quando você procura uma palavra no dicionário, você deve levar em consideração o contexto que está sendo usado aquela palavra. Lembra que os verbetes, às vezes, eles podem ter vários significados? Então, não adianta você pegar o primeiro significado e tomar aquilo como certo. Ah, essa é a tradução correta. Não, veja o contexto da sua palavra, porque muitas vezes, se você pega o primeiro significado que está ali no verbete, não é aquela que vai preencher ali aquela lacuna para você. Então, entenda o contexto daquela palavra primeiro, certo? Para entender qual vai ser o significado correto dela. Então, usa o contexto, usa a tua informação que você já tem de background e assim por diante. Então, é fundamental entender qual o significado da palavra que se ajuda ao contexto do uso. Então, utilize informações textuais, o seu próprio conhecimento, leia a definição. Vamos dar uma olhada. Lembra da definição de light lá da primeira estrutura que a gente viu, da primeira frase? Vamos dar uma olhada agora de novo. Ó. Let us now discuss the various energy types which exist on our planet Earth. Potential, kinetic, mechanic, thermal, heat, light, chemical, nuclear, electrical, gravitational, sound and elastic energy. Então vamos lá, muitas palavras você não precisa traduzir. Por exemplo, energy é uma palavra cognata, similar ao português, que é energia. Então, let us discuss, vamos discutir os vários energy types, tipos de energia, that existem on our planet, no nosso planeta Earth. Talvez Earth seja mais difícil, você tem que procurar no dicionário, que é o planeta Terra. Mas, se você está entendendo que é planeta, só pode ser o nosso, não vai ser no planeta Marte. E aí você tem os diferentes tipos de energia. E uma delas é a light. Light, todo mundo conhece como, por exemplo, a Coca-Cola Light, que é uma Coca-Cola mais leve. Só que nesse caso aqui, essa tradução não se aplica, talvez. Segue comigo e aí a gente vai ver qual o significado de light exposto acima. O vocabulário marcado no texto corresponde. Seria o verbo acender, seria o adjetivo leve, seria o substantivo lâmpada, certo? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, light na primeira situação, que é um substantivo, iluminação, luz. Segundo, light, segundo substantivo, lamp ou lâmpada também. A gente vai ter light no sentido de uso
de adjetivo, que quer dizer peso, ou seja, é um peso leve, uma coisa leve. Light, light up, become bright, ou seja, é uma locução verbal. Aí você vai ter clarear ou fazer claro. E aí você vai ter o light, que é um verbo transitivo, que é o verbo ignite, no sentido de ignite, que é o verbo acender, to light something, acender o fogo, acender. Então, dentro da nossa frase aqui, qual é a acepção, qual é o significado do light? Que tipo de energia a gente está falando aqui, certo? É luz? É lâmpada? É leve? É clarear? Então, ele é um substantivo. Então, a melhor tradução vai ser o primeiro verbete aqui, que é o luz. Então, a gente vai ter vários tipos de energia. Chemical, que é química nuclear, elétrica, gravitacional, luz e assim por diante. E aí você vê como é importante você pegar um dicionário. Os dicionários físicos ou os dicionários que são físicos, mas também que tem a sua versão online, eles são mais interessantes, porque dentro do verbete, ele traz as várias acepções da palavra e ele também te traz algumas situações como a pronúncia, como o tipo morfológico daquela palavra, certo? Então lembre-se, não vá traduzindo tudo dentro do teu texto. Use todo o teu conhecimento prévio do inglês, do estudo de estruturas, do estudo de verbo, do estudo de skimming, de scanning, certo? Tenta fazer a inferência daquela palavra. E se todas aquelas ferramentas não funcionarem, aí você parte para o dicionário. Mas lembre, usa um dicionário de qualidade. Não vai usar o Google Tradutor, ok? Thank you very much. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima aula.